Meus irmãos, aqueles que não estiveram participando no estudo anterior e aqueles que talvez tenham esquecido também de muita coisa, vamos fazer aqui uma breve revisão do texto que estudamos, Gálatas capítulo 1, verso 6 ao verso 9, foi o texto que nós estudamos anteriormente. Este texto ele nos ensina sobre a necessidade de amadurecer a nossa fé, ou seja, a nossa confiança na palavra de Deus quanto às doutrinas fundamentais. Eu sei que as doutrinas fundamentais não são tão interessantes hoje para muitas pessoas que se consideram maduras na fé, mas nós precisamos sempre ler as doutrinas fundamentais, sempre estudar as doutrinas fundamentais, porque o dia que nós nos esquecermos delas, o dia que nós enfraquecermos as nossas convicções nessas doutrinas, tudo pode acontecer com a nossa fé e também com a nossa vida. E este texto nos mostra exatamente esse cuidado que o apóstolo Paulo está tendo com as igrejas da Galácia, e que pelo Espírito de Deus essa palavra chega também a todos nós com esta advertência: temos a necessidade de amadurecer cada vez mais a nossa confiança na palavra de Deus quanto às doutrinas fundamentais. Esse texto também nos ensina sobre a necessidade de identificarmos falsos pregadores. Se formos ingênuos, se formos pessoas inseguras em relação ao conhecimento das doutrinas fundamentais, todo pregador será visto por nós como sendo um pregador confiável. E aí mora o grande perigo do cristianismo. Esse perigo, ele é presente na história da igreja desde os primórdios da vida do povo de Deus na antiga aliança e também nos primórdios da igreja primitiva. Quando nós perdemos a capacidade de discernirmos pelas doutrinas fundamentais aqueles que são falsos pregadores, nós depositamos a eles a confiança de conduzir a nossa consciência, de conduzir a nossa vida. E isso é um problema muito sério. Então, nós aprendemos aqui que pela mensagem que eles pregam, nós podemos discernir quem é o verdadeiro pregador, fiel pregador da palavra de Deus, e aquele que não é. Isto vai nos prevenir pessoalmente e também vai nos dar a capacidade de ajudarmos aqueles que estão distraídos ou que são ingênuos, que são fracos na fé, que ainda não têm as suas raízes aprofundadas, a fim de se protegerem, como nós, das influências dos falsos pregadores. Em terceiro lugar, este texto, verso 6 ao verso 9 do capítulo 1 de Gálatas, nos ensina também que a pregação da palavra de Deus envolve uma enorme responsabilidade e, portanto, exige estudos sérios e exaustivos, além de oração e de humildade. Veja bem, meus irmãos, se todos nós nos envaidecermos achando que temos condições de pegar a palavra de Deus e expor a todo mundo sem critérios, nós correremos um grande risco de expormos mais as nossas ideias, mais a nossa sabedoria, mais as nossas tradições, as nossas esquisitices, o nosso misticismo, do que a fiel e sólida exposição da palavra de Deus, a verdade de Deus. Então, nós não podemos, nem aqueles que são mais instruídos na palavra de Deus, nem aqueles que são mais leigos na palavra de Deus, relaxar em relação a esta verdade. A palavra de Deus exige de todos nós uma enorme responsabilidade e não podemos usar a palavra de Deus sem critérios, sem estudos adequados, porque ela, e a partir dela, bem sabemos, existem pregadores que estão pregando aquilo que ela condena, estão favorecendo, estão incentivando, estão estimulando a mentira e o engano, citando inclusive textos isolados das Escrituras. Então, este texto nos ensina esta responsabilidade que envolve o estudo da palavra de Deus. Nós temos que examinar as Escrituras, ler as Escrituras, e fazendo isso sempre com disciplina, com determinação, com as ferramentas adequadas, sempre em oração e também com humildade. Olha o que o apóstolo Tiago diz na sua epístola, capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Paulo, nos versos 8 e verso 9,
os versos anteriores à nossa passagem de hoje, ele diz que aquele que traz um outro evangelho, além daquele que ele havia pregado, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, seja anátema, ou seja, está sob maldição. Para estes que pregam um falso evangelho, pervertendo o evangelho de Cristo, a estes está reservada a severa ira de Deus no dia de Cristo. Tamanha responsabilidade que envolve o ensino da palavra de Deus, seja privativamente, seja publicamente. Por fim, em último lugar, aprendemos com este texto que falsos pregadores sempre perturbaram a igreja. Nós estamos falando de um texto que foi escrito e destinado originalmente, inicialmente, melhor dizendo, para as igrejas da Galácia, há milênios atrás. E nós lemos essa porção da palavra de Deus como se estivéssemos lendo um texto que foi redigido recentemente nos nossos dias. Esse texto nos ensina e nos faz observar que sempre na história da igreja, falsos pregadores nunca trouxeram benefícios. Muito pelo contrário, eles só trouxeram, como Paulo diz, perturbação da consciência e perversão da verdade de Deus. Eles sempre agiram assim na história da igreja. Por isso, eles precisam ser silenciados, precisam ser calados quando anunciamos a verdade. Nós não precisamos sair nas redes sociais atacando, ofendendo, fazendo julgamento das intenções de corações que nós não conhecemos, não temos acesso. Basta a cada um de nós, na responsabilidade de examinarmos as Escrituras e expormos com fidelidade, para que os falsos mestres sejam denunciados e as suas mensagens silenciadas. É assim que nós aprendemos na palavra de Deus. Tanto é que, lendo as epístolas paulinas, por exemplo, as epístolas petrinas, joaninas e outros documentos do Novo Testamento, você dificilmente vai encontrar os autores bíblicos citando nomes de pessoas. Eles vão falar sempre de uma maneira indireta sobre os falsos mestres, sobre os falsos pregadores, que João chama na sua primeira epístola também de anticristos, porque são pessoas que exercem um ministério na terra, trazendo uma mensagem contrária à mensagem de Cristo e que perverte assim a doutrina de Cristo. Você dificilmente vai encontrar alguém, um nome sendo citado, que os apóstolos se preocuparem em fazer, apenas anunciar a verdade. Porque conhecendo a verdade, você facilmente, conhecendo e amadurecendo a nossa confiança na palavra de Deus, você facilmente, quando começar a ouvir uma pregação, você vai perceber que aquela pregação não procede da verdade e aquele que a está comunicando também não está comprometido com a verdade de Deus. E, portanto, devem ser silenciados pela proclamação fiel da palavra de Deus. É isso que nós aprendemos aqui no nosso último estudo, examinando a passagem do verso 6 ao verso 9. Hoje nós estaremos meditando apenas no verso 10 do capítulo 1. E este verso diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vamos meditar apenas nesta passagem. É muito importante, para entendermos uma porção da palavra de Deus, examinarmos o contexto, porque pela análise do contexto, nós nos aproximamos daquela que seria a intenção original do autor bíblico. Como já vimos, a estratégia dos falsos pregadores nas igrejas cristãs da Galácia foi a de descredibilizar a autoridade apostólica de Paulo. É o que nós vimos aqui na introdução dessa epístola, como ele se ocupa no capítulo 1 e capítulo 2, fazendo uma defesa da sua autoridade apostólica, quando a sua intenção, o seu interesse maior era de proteger a credibilidade do Evangelho. Como ele era o comunicador do Evangelho, então ele tinha que fazer uma defesa da sua autoridade apostólica para que a palavra que ele estava anunciando fosse também recebida com confiança.
Os falsos pregadores, sabiam que não era possível descredibilizar o Evangelho e o seu resultado gracioso na vida de tantos crentes, enquanto não conseguissem descredibilizar o comunicador dele. Esta sempre foi a estratégia de falsos mestres no meio da igreja. Então, eu já disse isso, é bom sempre repetir. Tomem sempre muito cuidado com grupos que surgem dentro da igreja, de conversas, de debates a respeito de doutrina, a respeito de teologia e a respeito até mesmo da própria vida da igreja, envolvendo a sua liderança, que não são grupos reconhecidos pela igreja, pela liderança da igreja. Existe uma ordem funcional que Deus estabeleceu no meio da igreja, e Deus revela o seu governo através de autoridades devidamente constituídas e instaladas para o pastoreio do povo de Deus. Falsos mestres, geralmente eles funcionam nos bastidores, em grupos secretos. E ali eles começam a depreciar a mensagem, começam a depreciar a liderança da igreja, porque eles sabem que se eles conseguirem descredibilizar a autoridade da liderança da igreja, eles vão ter um caminho aberto para assim determinarem as suas próprias influências. E foi exatamente esta a estratégia dos falsos pregadores na ausência do apóstolo Paulo naquelas igrejas da Galácia. Então, nós percebemos como os falsos pregadores na história da igreja sempre foram ardilosos, sorrateiros, discretos, assim como a serpente que tentou seduzir e conseguiu seduzir Eva, induzindo Adão, que deliberadamente, conscientemente, por vontade própria, sabendo do que se tratava, desobedeceu a Deus. Mas tudo começou com a maneira astúcia de Satanás personificado numa serpente. É assim que funciona o ministério do anticristo na terra, através dos falsos cristos, dos anticristos, dos falsos pregadores, dos falsos mestres em nossos dias. Eles são sempre ardilosos, são sorrateiros, discretos e determinados a desviar as convicções doutrinárias, aquelas que são bem fundamentadas na palavra de Deus, pela estratégia de levantar suspeita contra os que as ensinam. Olha, por exemplo, o que ele diz aqui no capítulo 4, verso 17. Veja o que ele diz: os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. Essa é a estratégia do diabo dentro da igreja, dividir. Judas diz isso também na sua epístola. Os falsos mestres, a função deles é dividir, como aqueles predadores no mundo animal. Eles cercam o rebanho, causam um tumulto para provocar uma dispersão do rebanho. E na dispersão do rebanho, quem que fica para trás? Os doentes, os fracos, os filhotes, que se tornam presas fáceis diante dos seus predadores. Então os falsos mestres, eles vêm, causam divisão, depreciando a autoridade que Deus instituiu na igreja para exercer governo, e assim, na dúvida, na confusão, no meio daquele rebuliço, os que são mais fracos, eles aparecem, e são justamente esses que mais sofrem as consequências. Eu gosto daquele conselho, daquela exortação, daquela orientação, daquela instrução de Judas na sua epístola, quando ele, refletindo sobre a atividade dos falsos mestres na igreja, ele diz para nos compadecer daqueles que estão na dúvida, a fim de salvá-los. A fim de salvá-los. Se há alguém em dúvida, meus irmãos, nós temos que cercar esse irmão, cercar essa irmã e proteger, prevenindo dos efeitos nocivos das falsas doutrinas no seio da igreja. Então, é isso que nós vimos aqui. Eles sempre criam um ambiente de insegurança entre os distraídos e fracos na fé. Assim como Paulo diz aqui no capítulo 2, verso 4, estes falsos irmãos difamaram o testemunho e motivações de Paulo, e encontramos na epístola vários indícios do que esta difamação envolveu: a acusação de que ele era um falso judeu, porque pregava contra tradições judaicas, a fim de tornar a mensagem agradável aos gentios.
Por que Paulo chama esses falsos mestres de falsos irmãos? Porque eles eram judeus. Eles eram judeus que tinham conhecido o Evangelho de Cristo, que tinham aceitado o Evangelho de Cristo, mas não abria mão das tradições judaicas. Então, a difamação deles nas igrejas da Galácia envolveu exatamente esta acusação de que Paulo havia aberto mão das tradições judaicas a fim de tornar a sua mensagem mais agradável aos ouvidos dos gentios. Paulo diz na epístola: os que estão debaixo da lei estão sob maldição. Então, isso para um judeu era uma ofensa terrível. Você que está sujeito às ordenanças da lei, vocês estão sob maldição. Qual que é o argumento do apóstolo Paulo? O Evangelho de Cristo esclarece isso. Que a lei de Deus, sendo perfeita e altamente exigente por refletir a justiça e o caráter santíssimo de Deus, homem algum consegue atender. Então, o que a lei faz? O que a lei promete para aqueles que não atendem? Promete maldição, pena, morte. Então Paulo está dizendo, na sua epístola nós vamos ver isso mais adiante, que a lei serviu como um aio, como aquele mestre que conduz a criança, que ensina a criança o caminho que ela deve andar. A função da lei é de denunciar o nosso pecado e mostrar que estamos sob condenação. Mas Paulo, ao apresentar o Evangelho de Cristo, que é a boa notícia para aqueles que se veem condenados pela lei, é que em Cristo Jesus eles são beneficiados com a justificação, porque Jesus atendeu no lugar daquele que nele crê toda a exigência da lei de Deus. Então Paulo trouxe uma mensagem clara de que aqueles que estão debaixo da lei estão sob maldição, e isso não agradou os chamados falsos irmãos de tradição judaica. Paulo também disse que o esforço de querer obedecer à lei, mesmo tendo recebido o Evangelho da graça de Cristo, o esforço de querer se manter nesta intenção e nesse anseio de atender perfeitamente a lei de Deus, é uma ofensa para a expiação de Cristo. É por isso que ele diz no verso 21 do capítulo 2, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. É como se estivessem dizendo, Cristo, ele não atendeu à suficiência da lei, então eu atenderei com o meu próprio esforço. Isso é uma ofensa, e isso obviamente também não agradou os falsos irmãos. Paulo pregou que Cristo revelou aliança superior à de Abraão. Nós vamos ver com mais detalhes a exposição que ele faz a partir do capítulo 3, verso 6 até o verso 22. Paulo está mostrando a função da primeira lei, as promessas da primeira lei não, da primeira aliança, e as promessas que esta primeira aliança envolveu, e como Cristo tornou essas promessas eficazes na vida de todos aqueles que creem, sejam judeus, sejam gregos, sejam gentios, quer livres, quer escravos, homens ou mulheres, porque em Cristo Jesus nós somos herdeiros das mesmas promessas. Isso também não agradou os judeus, que reivindicavam para si a bênção e as promessas que foram conferidas a Abraão, mas não aos gentios. Eles não consideravam os gentios como tendo sido alcançados pela graça de Cristo. Eles eram preconceituosos. Eles achavam que por causa das suas vestes, das suas tradições, das suas cerimônias, dos seus ritos, da sua linhagem étnica, eles eram herdeiros da bênção que as promessas ofereciam, mas os demais do mundo inteiro não, estavam fadados à ira, à condenação. Paulo também ensinou que as cerimônias judaicas se tornaram obsoletas, porque a função das cerimônias judaicas, dos ritos, foi totalmente atendida também por Cristo. Tudo apontava para Cristo. Em Cristo o crente encontra a sua suficiência. Glória a Deus, aleluia. Em Cristo nós encontramos, é por isso que nós não temos shofar, é por isso que nós não temos arca da aliança, é por isso que nós não fazemos sacrifícios, é por isso que não fazemos a celebração da Páscoa nos moldes do judaísmo. É por isso que nós não estamos judaizando a igreja,
não estamos judaizando os cultos, porque todas estas coisas foram plenamente supridas na pessoa de Jesus Cristo. O véu foi rasgado, agora todos nós temos acesso pela fé à presença de Deus, e Ele nos acolhe, não por nós, mas porque Jesus é o nosso mediador. Paulo também ensina na epístola que a fé é superior à circuncisão. Ele mesmo diz que a circuncisão e a incircuncisão não são nada. Não são nada. Porque a fé é superior à circuncisão da carne. Todos em Cristo, tendo fé em Cristo, eles estão na condição de herdarem as promessas que Deus havia dado pela primeira aliança. Além dessa acusação como pano de fundo de que Paulo havia negado as tradições judaicas para tornar a sua mensagem agradável aos ouvidos dos gentios, tudo indica também que Paulo estava sendo acusado de não ser um verdadeiro apóstolo, mas que reivindicava tal autoridade para convencer os gentios a segui-lo por motivações questionáveis, como obter vantagens pessoais, pregando o que os homens queriam ouvir. Aí chegamos aqui no verso 10. É por isso que ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Por que Paulo viu a necessidade de fazer essa defesa introdutória da autoridade apostólica? Algo que ele vai, no nosso próximo estudo veremos isso, algo que ele vai descrever com mais detalhes a partir do verso 11 até o verso 24, encerrando o capítulo 1. Ele faz uma defesa bem exaustiva da sua autoridade apostólica, tendo em vista, como eu já disse, a defesa que ele faz do próprio Evangelho de Cristo. Porque havia certamente essa acusação. Então ele teve que fazer essa defesa pessoal. Ao que tudo indica, a estratégia estava obtendo êxito contra o Evangelho da graça de Cristo e contra Paulo, pois foi necessário testemunhar a legitimidade e autoridade do seu apostolado, enquanto fez uma defesa do Evangelho da graça. Como eu já disse, até o final do capítulo 2, verso 21. E o explicou com profundidade, capítulo 3 até o capítulo 4. Ele faz uma explicação. Sabe aquela coisa assim, você dá uma aula, a aula ela não foi bem compreendida. Então, agora, Paulo resolve fazer uma revisão. Essa é a Epístola aos Gálatas, que não é a primeira mensagem de Paulo àquelas igrejas. Paulo já tinha estado com aquelas igrejas na região sul da Galácia e pregou aquelas igrejas de Icônio, Derbe e Listra, Icônio e Derbe. São essas igrejas ali do sul da Galácia. Paulo já havia pregado. Então agora, tendo recebido a notícia que aqueles crentes estavam em dúvida e muitos já estavam sendo arrastados para um outro evangelho tão rapidamente, Paulo resolve fazer uma revisão da doutrina que antes ele havia pregado. Só que agora ele vai para um nível mais profundo. É o que nós veremos aqui a partir do capítulo 3 até o capítulo 4. O restante da epístola, Paulo faz uma aplicação sobre como os crentes devem atender a essa doutrina. E ele faz isso para resgatar a confiança que estava sendo perturbada justamente porque os falsos pregadores estavam pervertendo a verdade. Ele diz no verso 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então, por causa dos efeitos colaterais da atividade dos falsos pregadores, ele então se ocupa a fazer justamente essa defesa. Em meio a este contexto, o verso 10 do primeiro capítulo serve como um verso de transição entre a condição e os males que os falsos pregadores causam na igreja e a legitimidade do apostolado de Paulo como arauto do verdadeiro evangelho. É o que nós veremos no nosso próximo estudo, os versos 11 até o verso 24. O verso 10, assim, apresenta 3 defesas introdutórias. O verdadeiro pregador expõe a verdade independente do interesse de popularidade. Ele chega a dizer no capítulo 4, verso 16, por exemplo: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade?
Paulo, ao pregar a verdade, ao pregar a palavra, ele incomodou muitos daqueles crentes. Muito. E ele está dizendo: agora eu sou inimigo de vocês porque eu falei a verdade para vocês? Então, o verdadeiro pregador expõe a verdade independente do interesse de popularidade. Segundo, o verdadeiro pregador defende o evangelho. E, por fim, o verdadeiro pregador serve apenas a um Senhor. Esses três argumentos presentes apenas no verso 10. Vamos começar com a primeira argumentação. O verdadeiro pregador expõe a verdade independente do interesse de popularidade. Ele diz no início do verso 6: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Como se ele estivesse dizendo: eu não estou nem um pouco preocupado com a aprovação dos homens, eu só quero a aprovação de Deus. O verbo favor aqui, verbo favorecer, é a tradução do verbo grego peito, o qual significa literalmente persuadir e possui o sentido de convencer alguém em busca de aprovação. Estou buscando o favor ou a aprovação de certas pessoas. Essa primeira questão possui um tom irônico. Como poderia estar buscando a aprovação daqueles contra quem está denunciando nos versos 7 ao verso 9? Ele diz que estes estão perturbando a igreja, ele diz que estes estão pervertendo o evangelho de Cristo, e nos versos 8 e 9, de forma repetida, para dar ênfase, ele diz que estes que trazem um outro evangelho, eles estão sob maldição. Então, tudo indica que ele está sendo irônico aqui com essa pergunta. Como que ele pode buscar a aprovação daqueles contra quem ele está denunciando, ele está acusando? Não faz o menor sentido. A resposta é óbvia e revela a incoerência dos falsos pregadores que estavam acusando Paulo, que estavam tentando difamar, depreciar o seu testemunho. Então, a resposta revela a incoerência dos falsos pregadores ao tentarem macular a autoridade apostólica de Paulo e a sua integridade vocacional. Aliás, ele deu testemunho de ter repreendido até mesmo o apóstolo Pedro, quem antes havia estendido a destra de comunhão, uma referência de confirmação oficial da sua vocação. É o que lemos no capítulo 2, versos 9 ao verso 10. Estes textos estão dentro do conjunto de passagens, de referências, em que Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério. E dentro dessa defesa, ele cita uma repreensão, uma dura repreensão, que ele fez ao apóstolo Pedro. Pedro estava procedendo de uma maneira errada entre os gentios. Quando Paulo percebeu isto, ele, olha o que diz o verso 11: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Por quê? Porque se tornara repreensível. Então, Paulo, ele não apenas repreendeu, não apenas denunciou e acusou os falsos mestres. Paulo, em defesa do evangelho, independente se ia ter o agrado do apóstolo Pedro ou não, independente se ele ia ter a aprovação daqueles falsos mestres, daqueles judeus ou não, Paulo, ele não deixou de confrontar quem quer que seja, porque ele não estava preocupado com a aprovação dos homens. E Paulo cita isso no capítulo 2, justamente para mostrar que aquela acusação de que ele estava tentando ser agradável aos gentios para obter deles alguma aprovação, não procedia da verdade. Para ele, a fidelidade à verdade justificou denunciar a mentira dos falsos pregadores e até mesmo repreender Pedro, quem, dentre outros, de acordo com o testemunho que nós temos no verso 9 do capítulo 2, era reputado como coluna. Tamanha estima, apreço e reconhecimento que Pedro tinha naqueles dias. Mas se foi necessário, por causa da verdade, do evangelho, repreender Pedro, ele foi e repreendeu, como ele diz, face a face. Face a face. Uma pessoa dessa não quer a aprovação de ninguém. Não quer a aprovação de ninguém, né? Não quer a aprovação de ninguém. Mais do que discurso, seu testemunho provava que nunca se dirigiu pela motivação de procurar o favor dos homens, mas de Deus. E quanto à afirmação de 1 Coríntios 9, 22,
onde Paulo diz: fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos, salvar alguns. O que nós podemos dizer dessa passagem? Paulo estaria, no seu ministério, se dispondo a fazer qualquer coisa para ser aceito entre aqueles 3 grupos que ele cita no capítulo 9 de 1 Coríntios? Os fracos, os judeus e os gentios? A resposta é muito simples. Quando Gálatas foi escrita, essa epístola, entre os anos 55 e 56, de algum lugar da região da Ásia ou da Macedônia, 1 Coríntios nem sequer tinha sido escrita e remetida. Porque 1 Coríntios, que cronologicamente é a epístola que Paulo envia logo depois de Gálatas, foi escrita e remetida entre os anos 56 a 58. Por que nós sabemos que essas epístolas não foram enviadas, por exemplo, no ano 56? Porque são regiões diferentes. Paulo estava na Ásia ou na Macedônia, enquanto nós lemos que 1 Coríntios, na história, foi o lugar onde Paulo provavelmente enviou a epístola para a cidade da Acaia, a cidade de Corinto. Então são regiões diferentes. Então, a primeira resposta é que não podemos ler 1 Coríntios de uma forma, como é que eu diria, fora do contexto temporal, né? Anacronicamente falando. Nós não podemos ler 1 Coríntios dizendo: uai, por que ele disse isso, mas agora ele está dizendo aquilo? Não, a ordem é exatamente inversa. Segundo, ao dizer isto, que ele se fez de tudo para com todos, veja que ele está falando dele, ele não está falando do Evangelho, ele está falando dele. Fiz-me tudo para com todos. Ele não está falando nada do Evangelho. Paulo está se referindo ao método da sua adaptação cultural entre os fracos, entre os gentios e entre os judeus. Então não tem nada a ver com o Evangelho, tem a ver com a sua capacidade de transitar entre culturas diferentes. Terceiro, ele não se referiu ao conteúdo da mensagem que estava pregando, porque o verso posterior, verso 23, ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. O tudo faço tem a ver com o que ele disse antes: fiz-me tudo para com todos. Então, isso reforça a ideia de que o texto fala de uma adaptação cultural e não de uma adaptação da mensagem do Evangelho para se tornar agradável e acessível aos grupos para os quais ele esteve pregando. Tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Então, para proteger a mensagem do Evangelho, Paulo estava disposto a fazer qualquer coisa. Ao contrário dos falsos irmãos, que não se adaptaram culturalmente e pervertiam o Evangelho, Paulo se adaptava e o quanto fosse preciso para preservar e comunicar a mensagem com fidelidade. O segundo argumento que nós temos aqui no verso 10 é o argumento de que o verdadeiro pregador é aquele que defende o Evangelho. Ele defende o Evangelho, como nós acabamos de ver no testemunho de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. E ele defende o Evangelho mesmo quando ele tem que perder reputação, mesmo quando ele tem que lidar com cara fechada, com olhares de desconfiança, mesmo quando ele tem que lidar com calúnias, com difamações e mentiras, tantas que ele não consegue lidar com todas elas, não tem nem interesse de querer provar o contrário diante dos seus acusadores, apenas para a igreja de Cristo, falando do seu próprio testemunho, e dando testemunho não apenas oralmente, mas também com o seu procedimento, com a sua vida, para que todos saibam discernir a mentira em relação à verdade. O verdadeiro pregador, ele defende a verdade, ele defende. Se tiver que perder amigos, ele perde amigos, mas ele não abandona a verdade de Deus. Ele diz ainda no verso 6, ou procura agradar homens. O verbo agradar aqui é a tradução do verbo grego aresco, e a sua origem remete ao ato de levantar a mão. O sentido dessa palavra aresco, esse verbo levantar a mão, o sentido é de demonstrar entusiasmo aos autores de uma peça de teatro oferecendo aprovação pelo desempenho. No nosso contexto, como que nós comunicamos o nosso apreço e a nossa aprovação pelo trabalho? Às vezes nos colocamos de pé, às vezes batemos palmas. É uma forma de dizer: parabéns, está aprovado, foi muito bem feito o seu trabalho.
Então Paulo usa essa palavra porque era assim também que eles ofereciam aprovação por um trabalho bem feito. É como se fizéssemos a consulta: quem gostou desta obra? Você levanta a sua mão. Então ele usa essa palavra com este intuito de dizer que ele não está procurando agradar homens, ele não está buscando a aprovação de homens. Primeiro, que ele não quer a aprovação dos homens. Segundo, que ele não está procurando ser aprovado diante dos homens, agradando a cada um deles. Em síntese, Paulo argumenta que não procurava ser aprovado pelos homens, nem aprová-los em suas condutas, quando ofendiam o Evangelho, a verdade, o verdadeiro Evangelho. Para ele, havia um claro conflito de interesse entre agradar os homens e Deus. Particularmente, observando o contexto da argumentação do apóstolo Paulo, isso se refere à pregação. A mensagem que ele está comunicando está dentro desse limite de raciocínio, o texto que nós lemos no verso 10. Então Paulo não está procurando aqui ser aprovado pelos homens pela sua pregação, nem está procurando aprovar os homens nas suas condutas através da sua pregação, por uma razão muito simples de entender: é que Deus é soberano e o homem não é soberano. Então Deus é o foco, é o objetivo maior, é o anseio maior, é o interesse maior em seu ministério. E se Deus é soberano em todos os seus aspectos, tanto no ser como também na sua lei, nas suas obras, então a prioridade era atender à sua vontade, de ninguém mais, tanto que ele mesmo diz, olha o que ele diz no verso 8: mas ainda que nós, se referindo aos apóstolos, ou um anjo vindo do céu, ou qualquer outro irmão que venha trazendo um outro evangelho, além do que foi pregado, além do que foi oferecido, seja anátema. Então, esta era o interesse do apóstolo Paulo. Esse era o interesse de agradar a Deus. E no interesse de agradar a Deus, se até mesmo ele ou qualquer um dos apóstolos, ou até mesmo um anjo vindo do céu, trazendo uma revelação especial, deveriam ser tratados como malditos, porque a verdade deve ser defendida a qualquer custo. E esta é a característica de pregadores fiéis nos nossos tempos, em nossos dias. E é muito importante lermos Gálatas, é muito pertinente lermos Gálatas exatamente no momento que nós estamos vivendo, em que cada vez mais a verdade de Deus está sendo censurada no mundo, em todos os lugares, nós estamos caminhando para dias de tremenda apostasia no mundo inteiro. Estamos caminhando para um tempo onde o amor haverá de se esfriar de quase todos. E nos apegar à verdade de Deus, conhecer a palavra de Deus e proteger os nossos irmãos e nos prevenir da atividade dos falsos mestres, que também é um sinal escatológico dos últimos dias, se faz necessário e urgente. Olha o que Paulo diz, Lucas diz em Atos capítulo 4, versos 18 ao verso 21, ao verso 20, ele diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Julguem vocês que são judeus, que entendem que Deus é soberano, se convém deixar de dar testemunho daquilo que vimos e ouvimos a respeito do Filho de Deus, para ouvir vocês, porque nós não podemos deixar de falar. Em outras palavras, vocês podem nos ordenar para que absolutamente não falemos, mas nós vamos continuar falando, porque Deus é maior do que qualquer autoridade na terra.
e nós vamos obedecer ao Senhor. Se as autoridades deste mundo exigem de nós uma conduta que nos faz, nos induz, nos instrui a desobedecer a Deus, nós não devemos obediência às autoridades do mundo, às custas de uma desobediência àquele que está acima de todas as autoridades da terra. O crente, ele deve desobedecer às autoridades da terra e obedecer a Deus, e não o contrário. Mais adiante nós lemos ainda em Atos, capítulo 5, versos 28 ao verso 29. Expressamente vos ordenamos, autoridade humana, que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, a doutrina da ressurreição. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, porque eles denunciaram os pecados daquelas autoridades. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar enchendo Jerusalém dessa doutrina. E não só Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Como exemplo de tal ensino, foi exatamente isso que Paulo ensinou às igrejas. Ele diz em Efésios, para a igreja de Éfeso, capítulo 6, versos 5 ao verso 7: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, os nossos patrões, aqueles que detêm autoridade sobre nós, são apenas um meio pelo qual nós prestamos o nosso serviço a Cristo, porque Ele é autoridade acima dos nossos senhores, acima dos nossos patrões. E Paulo continua, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, mais uma vez, como ao Senhor e não como a homens. Então, nosso ambiente de trabalho é um ambiente no qual nós devemos ter a consciência de estarmos servindo a Cristo, não à vista dos homens, especialmente, aliás, quando não temos ninguém para nos supervisionar, para nos cobrar. Exatamente nesses momentos é quando devemos dar testemunho diante de Deus da nossa fidelidade, da nossa submissão e do nosso prazer de estarmos na sua presença. Para a igreja de Colossos, Paulo disse, no capítulo 3, versos 22 ao verso 23, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Para a igreja de Tessalônica, região já da Macedônia, Paulo diz o seguinte no capítulo 2, versos 3 ao verso 6: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de nós, nem de outros. O alvo do apóstolo Paulo sempre foi a glória de Cristo. Em último lugar, o terceiro argumento de Paulo é que o verdadeiro pregador serve apenas a um Senhor. Ele diz no final do verso 10: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo, porque para ele não havia conciliação em servir a homens no tocante à pregação que os agrada e servir a Deus, que exigia dele o compromisso de falar a verdade, mesmo quando os homens reprovavam a mensagem e reprovavam também o pregador. Não havia conciliação. Então, se ainda servisse, agradasse a homens, ele não seria servo de Cristo, ele não seria apóstolo de Cristo.
Contra as acusações levianas que Paulo estava sofrendo, ele provou com seu testemunho que a sua motivação ao pregar o Evangelho não era agradar homens, mas agradar a Deus. Pela razão que vimos anteriormente, Deus, Ele é soberano e, portanto, a sua vontade também é soberana. Mas também porque deixaria de ser servo de Cristo, uma vez que o Evangelho é de Cristo. É o que ele diz no verso 7. O Evangelho é de Cristo. Eu não tenho autoridade de mudar o Evangelho. Então, se eu mudar o Evangelho, eu não estou servindo a Cristo. Eu não estou fazendo a vontade de Cristo. Eu estou me tornando inimigo de Cristo. Porque o Evangelho é dele. E eu não recebi essa autoridade para mudar o Evangelho. O servo que ele usa aqui, a palavra servo, doulos no grego, era um escravo sem liberdade para fazer a sua vontade prevalecer sobre a vontade dos outros. Sua vida estava cativada pelo direito do seu senhor e estava obrigado a viver em função da sua vontade, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Isso é o servo. Se o senhor dissesse para o servo, para o escravo, faça isto, e aquilo que está sendo exigido, estivesse sendo exigido, pudesse colocar em risco a vida do servo, ele não tinha liberdade de dizer, eu não vou correr esse risco. Não, ele tinha que correr esse risco para atender a vontade do seu Senhor. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Obedecendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, eles se expuseram ao risco de vida e por causa do Evangelho foram martirizados. Paulo está dizendo aqui que se ele ainda agradasse a homens, ele não seria doulos de Cristo, ele não seria escravo de Cristo. Paulo compreendia muito bem o conceito ao usar intencionalmente a palavra doulos para descrever a si próprio em relação a Cristo. Um servo tinha um propósito central, agradar a seu Senhor, e portanto não poderia servir outro Senhor. Isso é conflitante. Foi isso que o próprio Jesus ensinou lá em Mateus, no capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Então, se nós deixamos de servir a Deus para servir a vontade dos homens, fazendo com que a vontade dos homens seja a prioridade do nosso ministério, nós estamos praticando idolatria. Estamos praticando idolatria. Houve um tempo em que de fato Paulo procurava agradar homens, porque ele diz, se agradasse ainda a homens. Paulo, ele era de origem judaica, então ele está aqui remetendo ao período no qual Paulo serviu agradando a homens e não a Deus. Antes de sua conversão a Cristo, Paulo era apenas um jovem judeu, e ele estava crescendo na sua reputação diante das tradições judaicas. Lá em Atos capítulo 7, verso 58, diz que ele era um jovem, um rapaz muito jovem. Depois lemos em Atos capítulo 22, verso 3, que ele passou pela alta educação rabínica com o renomado Gamaliel. E quanto à lei, ele dá testemunho em Gálatas capítulo 1, verso 13, e também em Filipenses 3, de 5 a 6, que ele se tornou um fariseu, e um fariseu tão rigoroso que, por zelo, ele se dedicava a perseguir os cristãos. Veja como houve uma evolução nas tradições dos homens, agradando o fórum dos judeus. Toda a sua carreira foi projetada para diretamente agradar as autoridades e as tradições judaicas, indiretamente a Cristo, indiretamente a Deus. Contudo, seus esforços foram frustrados quando Cristo ressurreto lhe apareceu e transformou a sua vida de servo dos homens para servo de Cristo. Ele achava que perseguindo os cristãos, ele estava servindo a Deus. Até que neste encontro de Cristo com ele, ele foi frustrado nas suas motivações e a sua natureza foi transformada. A partir dali, ele não servia mais, passou a não servir mais os homens, mas servir a Cristo como prioridade da sua vida, mesmo causando hostilidade naqueles que o ouviam. Por isso disse que não mais vivia em função de agradar a homens. Nós vamos terminar fazendo aqui algumas considerações importantes e que tocam a nossa vida hoje. Infelizmente, em nossos dias, não é difícil encontrarmos pregadores
que para se manter livres de críticas, garantir seus salários e as igrejas cheias, procuram a aprovação das pessoas falando aquilo que lhes agrada. Isso é muito comum, infelizmente, em nossos dias. Não pregam expositivamente a palavra de Deus, abrem mão de doutrinas por mensagens motivacionais, surfam levianamente em toda a onda eclesiástica para não ficarem alheios de movimentos que vão surgindo aí no Brasil, afora, transformam os cultos em promoções pessoais e também de comércio. Eu fui fazer uma pesquisa numa igreja uma vez, o culto foi organizado em 2 partes. A primeira parte tinha 3 subpartes. Tinha cânticos, todos com uma característica triunfalista, uma mensagem muito motivadora, colocava qualquer abatido, qualquer desanimado para cima, porque essa é a máxima dos nossos dias, né? Lê uma porção da palavra de Deus e pode esquecer a palavra de Deus, porque agora o pregador vai ficar o tempo todo provocando as emoções, levando as pessoas às lágrimas, agitando as emoções. E aí a terceira parte era a hora da arrecadação. Então, tanto os cânticos quanto a mensagem tinham um propósito: chegar no momento da arrecadação. As pessoas estavam tão influenciadas por aquele ambiente que elas se levantavam e começavam a dar ofertas e dinheiro. Isso dentro de um culto. Passou essa etapa, no mesmo culto começou de novo. Cânticos, outra pregação, também toda triunfalista, e outra arrecadação. Foram 2 arrecadações naquele culto. Porque a finalidade do culto não é a fiel pregação da palavra de Deus, nem a adoração em espírito e em verdade, mas é a promoção de arrecadação financeira. Eu não sou contra, de maneira alguma, e eu não sou contra, não porque eu tenho medo de perder o meu sustento, mas é porque eu tenho convicção na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, que a consagração de dízimos e ofertas obedece a um mandamento divino, obedece à vontade de Deus. Mas daí explorar excessivamente a fé das pessoas, manipular a fé das pessoas, agir de forma perversa nos cultos, eu sou radicalmente contra. E é o que nós vemos hoje: igrejas deturpando a doutrina bíblica e causando grandes devastações na fé das pessoas, por causa da perversidade de muitos pregadores e de muitas igrejas que adotam condutas como estas. Hoje, infelizmente, não é difícil encontrarmos pessoas que estão sendo dirigidas por motivações erradas, que inclusive transformam os cultos em promoções pessoais e de comércio, banalizam a ceia e o batismo, reduzem ao máximo o tempo da pregação a favor de tudo. Parece que a pregação da palavra, que deveria ser o centro de uma liturgia bíblica de uma igreja, parece que a pregação ela é aquela parte que mais incomoda, porque os testemunhos, as músicas, os avisos, os entretenimentos, as danças, é o que mais importa. Pregação é a coisa que está se tornando chata na liturgia, infelizmente, de muitas igrejas em nosso país, porque silenciosamente, discretamente, sorrateiramente, o espírito do anticristo tem convencido muitas igrejas a retirar a palavra de Deus, a banalizar os sacramentos e colocar na cabeça das pessoas muita coisa, a parte daquilo que verdadeiramente pode conduzi-las no caminho da salvação. Agradar a Deus e agradar aos outros são mutuamente exclusivos. Não podemos servir aos outros como prioridade e Cristo ao mesmo tempo. Ou vamos agradar aos homens, ou vamos agradar a Deus. Se vamos agradar aos homens, como diz o apóstolo Paulo, deixamos de ser servos de Cristo, deixamos de servir a vontade do Senhor. Praticamos a idolatria desta forma também. Ensinar que todos os homens são naturalmente depravados e denunciar seus pecados, condenar a hipótese de livre-arbítrio do homem e sua justificação pelas boas obras, pregar que recebemos a salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo somente, tratar a palavra de Deus como autoritativa e suficiente para a fé e correção moral, correção do comportamento das condutas humanas, não é um ensino que agrada homens hoje em dia.
Na realidade, esses ensinos promovem desagrados, fazem perder a reputação diante de uma geração de crentes biblicamente superficiais, que se irritam com pregações expositivas e com a ênfase doutrinária, porque não suporta mais a sã doutrina, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Nós queremos uma pregação que seja motivacional. Esse negócio de pregação expositiva, de explicar o texto bíblico, aplicar para os nossos dias, isso é uma coisa que passou. Nós queremos hoje algo novo. O nosso tempo está sugerindo isso, o nosso tempo está pressionando os pregadores a isso. E muitos, para agradar os homens, estão colocando de lado a pregação expositiva da palavra de Deus. Porque somente na pregação expositiva nós respeitamos a intenção divina através dos autores bíblicos. Mas quando nós não fazemos exposições bíblicas, quando nós não centralizamos Cristo na mensagem, nós colocamos e ocupamos esse espaço com outra sabedoria, com outro evangelho, com outro a ser adorado. Seja a vontade do homem, seja a filosofia do homem, seja as ambições da vida terrena, nós ocupamos esse lugar. Se tiramos Cristo, nós colocamos outro no lugar. E não tem igreja que não adoeça, não tem crente que não adoeça, e que vive uma vida pálida espiritualmente falando, apática, infrutífera, e o pior, cheio de arrogância. Cheio de arrogância. O caminho mais fácil é sempre o de agradar os homens, atendendo suas expectativas seculares sobre a pregação, não confrontando suas faltas nos relacionamentos, não exigindo responsabilidade da fé nas condutas, não os provocando em suas zonas de conforto espiritual e mantê-los em paz em meio à guerra contra a sua natureza pecaminosa. Como disse Lutero, entre aspas, nós que nos esforçamos para agradar a Deus e não aos homens, provocamos o próprio inferno. E ninguém melhor para dizer isso do que Lutero, que quase que sozinho enfrentou todo um sistema de heresias e de perversidades nas recâmaras da igreja. Philip Graham, ele diz no comentário sobre a Epístola aos Gálatas, ele diz o seguinte: uma vez que entendemos o único e verdadeiro Evangelho, paramos de viver para nós mesmos ou para os outros e começamos a viver para Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos porque a Tua palavra é a autoridade suprema para estabelecer a nossa confiança em Ti e para corrigir as nossas condutas, os nossos comportamentos nesses dias que são maus, tenebrosos. E nós te bendizemos porque pela Tua palavra temos a oportunidade de enxergarmos a vida diante de nós pela ótica correta, ansiando pela esperança que nos aguarda e rompendo, Senhor, as barreiras, os obstáculos que se opõem à motivação de agradar ao Senhor, acima de tudo e acima de qualquer pessoa em torno de nós. Dá-nos ousadia e a coragem necessárias para falarmos da Tua palavra, mesmo que custe a nossa reputação diante dos homens. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor assim abençoe a todos nós e que na Tua misericórdia o Senhor alcance o Teu povo espalhado na face da terra, que o Senhor fortaleça a vida dos Teus servos, das Tuas servas, dando-lhes, ó Deus, o alimento da Tua palavra e fortalecendo neles a fé, a esperança, para que continue perseverando nas obras para as quais o Senhor tem chamado a cada um de nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.